O caminho de Piabiru. A descoberta do fogo, o aprendizado da agricultura e a invenção da roda foram eventos que marcaram a história da humanidade desde os primórdios da civilização. As tribos deixaram de ser nômades, passaram a ocupar territórios e a sobrevivência da espécie humana segue evoluindo até os dias de hoje. O deslocamento, o transporte e a mobilidade são partes importantíssimas desse percurso de evolução. Segundo a estudiosa Rosana Bond, antes da chegada de Cristóvão Colombo ao continente americano em 1492, o caminho do Piabiru já era a mais importante estrada transcontinental de toda a América do Sul. Estamos falando de uma rota de cerca de 3.000 quilômetros de extensão, ligando o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. Ainda que não existam evidências concretas que nos permitam identificar qual etnia ou grupo indígena, é aceito o fato que os índios guaranis, entre tantos outros, foram seus maiores usuários através dos tempos. Na nomenclatura desta tribo, a palavra Piabiru é uma derivação de Tapiaviru, ou Tapiabeiuí, podendo ser traduzida como caminho forrado, caminho antigo de ida e volta, caminho pisado, caminho sem ervas, e apresentava um forte significado para esta tribo, pois era considerado o caminho para a terra sem mal, pelo qual os indígenas caminham em busca do paraíso. Dada a dificuldade em precisar corretamente a data da criação do caminho do Piabiru, optamos por registrá-lo como um marco do período pré-colonial brasileiro. Estamos falando de algo que já existia antes do desembarque do Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1500. Aleixo Garcia, explorador português, Álvaro Nunes, cabeça de vaca, colonizador espanhol, e Ulrich Schmidl, cronista bávaro, exploraram a rota entre meados do século XVI. O único que deixou anotações de viagem foi esse último. Ele elaborou manuscritos que continham informações valiosas sobre a rota percorrida. Estudos sobre a rota percorrida, àquela época, ganharam força através de pesquisas que buscaram identificar a sua utilização no estado do Paraná, uma vez que os principais troncos da rota cortam o estado de leste a oeste. Nascido em Herford, na Alemanha, em 1892, o naturalista Reinhard Mach teve seu primeiro contato com o Brasil em 1923, quando se instalou no estado do Paraná. Explorador incansável, Mach conseguiu reconstruir o caminho do Piabiru com base nas anotações feitas por Ulrich Schmidl. Como resultado, foi identificado um eixo principal e suas ramificações secundárias que possibilitavam a interligação de caminhos e picadas de acesso a povoamentos indígenas à rota. O tronco principal apresentava duas ramificações, uma que vinha do litoral de Santa Catarina e outra do litoral de São Paulo, encontrando-se no primeiro Planalto Paranaense, por onde seguiam em direção ao oeste, passando pelo Mato Grosso do Sul, pelo Paraguai e pela Bolívia, antes de chegar ao Peru. Atualmente, o caminho do Piabiru encontra-se desconfigurado pelo crescimento das atividades agrícolas, pela urbanização e pela construção de novas estradas e rodovias. O esforço dos pesquisadores, porém, lança luz sobre a existência dessa importante rota do período pré-colonial, para que se conheça as atividades e as histórias dos povos originários que habitavam o nosso país antes do seu descobrimento.
Eu sou Fábio Magalhães e essa é a linha do tempo da memória do transporte brasileiro.